No programa de hoje nós vamos conversar com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos, e com ele saber da atuação do MPT, que é o Ministério Público Trabalhista. Isso, Ministério Público do Trabalho. Do Trabalho, ou trabalhista. Seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada. Vamos começar, doutor, explicando para as pessoas qual é a função do Ministério. O Ministério Público do Trabalho, ele, pela Constituição Federal de 88, ele exerce uma função que é essencial à justiça. Sim. Fala que é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Uhum. O que significa isso? Significa que o Ministério Público do Trabalho, ele é uma das instituições, não é a única, mas é uma das instituições, sem a qual a justiça não pode funcionar no país. Certo, certo. E de que forma que o Ministério Público faz isso? De forma que ele atua? Especificamente o Ministério Público do Trabalho, ele é essencial à justiça defendendo os interesses sociais dos trabalhadores. Isso. Os direitos sociais estão consagrados na Constituição Federal também, sim, e também em legislação infraconstitucional, e esse é o papel do Ministério Público. A questão é que, quando nós defendemos os direitos sociais dos trabalhadores, é importante dizer que são os direitos coletivos dos trabalhadores. Perfeito, é importante que se faça essa ressalva. A gente sempre faz essa distinção porque muitas vezes recebemos denúncias de trabalhadores que o tipo de pleito deles deve ser buscado junto a por meio de uma ação individual, né, por meio de um advogado contratado ou diretamente, se assim ele preferir, porque a Justiça do Trabalho permite isso, né, porque isso é um direito individual. Se, por exemplo, fulano não recebeu o 13º salário dele naquele ano, uma pessoa individualmente não recebeu, ele deve procurar a Justiça do Trabalho, né, por meio de um advogado ou diretamente. Isso não é uma demanda para o Ministério Público, que nós só cuidamos das lesões quando elas têm natureza coletiva. E é importante também que se diga que o Ministério Público ele só atua quando chamado a atuar. Não necessariamente. Não? Essa é uma grande diferença do Ministério Público para a magistratura. O juiz ele precisa ser provocado. O Ministério Público, como defensor da sociedade, ele tem olhos, ele tem ouvidos e perfeito. Tudo que ele perceber, ele pode atuar. Quando uma determinada circunscrição possui apenas um único procurador, ele tem a atribuição sobre qualquer lesão que ele perceba naquele local. Quando tem mais de um procurador, ele também tem olhos e ouvidos e pode atuar. Só que ele precisa fazer daí uma distribuição, uma espécie de sorteio, né, entre os outros procuradores que estão lá para atuar nesse caso. Mas pode atuar de ofício, sim, fazendo investigações. E é importante também que nós consigamos passar para o telespectador a diferença que existe entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. É uma distinção bastante importante, é um dos problemas que nós enfrentamos muitas vezes com a própria imprensa, né, que às vezes não sabe como se dirigir exatamente ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, e confunde muito as duas instituições, que são totalmente diferentes. Sim. O Ministério do Trabalho e Emprego é um braço do Poder Executivo. Para o governo, o Executivo, exercer a sua política de emprego no país, a política de trabalho e emprego no país. Já o Ministério Público, como eu falei, é um promotor público específico da área trabalhista para defender os interesses sociais dos trabalhadores. Instituição totalmente diversa, independente, autônoma, diferente do Executivo, que cumpre metas e regras determinados pelo Poder Executivo. Sim. O Ministério Público, como todos os outros ramos do Ministério Público, tem essa autonomia que é para poder promover essa defesa de forma isenta, né? Inclusive, os próprios membros gozam de algumas prerrogativas, como inamovibilidade, vitaliciedade, né? De modo a que esses elementos não interfiram na sua atuação. Por exemplo, um determinado procurador está investigando uma situação que envolve um grande empresário, poder econômico, enfim, daqui a pouco, né, exige que o procurador saia. Não, o Ministério Público não pode fazer isso. Ninguém pode tirar o procurador dessa investigação. É importante a gente poder esclarecer. E já que o senhor falou agora em investigação, cite alguns exemplos de atuação assim
bem típicas, que eu acho que reforça mais o entendimento do telespectador do Ministério Público do Trabalho. Certo. Como eu falei, o Ministério Público cuida de questões coletivas. Dentro dessa esfera coletiva, nós temos alguns eixos assim que nós atuamos, né? Especialmente combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, cuidado com o meio ambiente do trabalho, organização do meio ambiente do trabalho, cobrar das empresas que tenham um ambiente de trabalho saudável, organizado, salubre dos trabalhadores. Combatemos também irregularidades e fraudes dentro da relação de emprego. Sempre a relação de emprego. Sim, dentro da relação de emprego. Irregularidades na administração pública, especialmente quando as contratações são por CLT. Sim. Também a questão de trabalho portuário, aquaviário, nós temos uma atuação bastante forte, porque é um setor que durante muito tempo teve uma regulamentação que não funcionava, permitia a exploração dos trabalhadores. Então tem uma lei, já tem alguns anos, mas é uma lei que ainda está sendo implementada, que organiza o trabalho nos portos. Então nós temos uma dedicação também ao trabalho portuário, que é a questão de lutar pela igualdade do trabalhador contra a discriminação nas relações de trabalho. Essa é uma atuação bastante importante que nós temos. Porque é bem comum isso, doutor? De um tempo para cá, a legislação se permitiu defender esse tipo de lesão e a própria atuação do Ministério Público também, e com isso as pessoas, né, também foram se encorajando para denunciar. Então a questão de assédio moral no trabalho, discriminação, seja ela qual for. Qual é a função da Procuradoria Regional do Trabalho? A Procuradoria Regional do Trabalho é o Ministério Público do Trabalho no estado do Rio Grande do Sul, que cada estado do Brasil, nem todos os estados têm procuradoria, mas todos os estados são atendidos por uma procuradoria, pelo Ministério Público. Né? Então, no Rio Grande do Sul, nós temos a Procuradoria Regional da 4ª Região, que é o nome que se dá para o braço do Ministério Público do Trabalho no estado do Rio Grande do Sul. A 4ª Região é o estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, ele tem uma sede que é a Procuradoria. E que são direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Eu também tenho a minha colinha aqui, porque eu também não sei lhe perguntar tudo. É um nome estranho, né? Exato. Não é muito, digamos assim, audível para quem não, não é comum, para né? quem não, não conhece. Eu vou tentar explicar assim de uma forma bastante prática, por favor. Né? Bastante didática, né? Para que as pessoas que assistam o programa e que não tratam com a matéria possam pelo menos tentar compreender um pouquinho. Os direitos difusos e coletivos, especialmente esses dois, tá? Eles são transindividuais. O que quer dizer isso? São direitos que não dizem respeito a um único indivíduo. São direitos que dizem respeito a mais de um indivíduo, a uma coletividade. Né? E aí é que entra o papel do Ministério Público que eu tinha falado, de defender esses direitos, porque diz respeito a uma coletividade. Mas, mais do que isso, tá? Ambos dizem respeito a uma coletividade. Mas onde é que está a distinção do difuso pro coletivo? O difuso, eu não consigo determinar o tamanho dessa coletividade. Não tenho como determinar. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública que simplesmente contrata trabalhadores sem fazer concurso. Pela Constituição, ela tem que fazer concurso público. No momento que uma empresa dessas, tá, que tem capital público, que deve fazer concurso público, não o faz, está gerando uma lesão que eu não sei para quantas pessoas são. Não sei para quantas. Então, nesse caso, o Ministério Público entra, atua e faz com que haja concurso público. As pessoas que vão ser beneficiadas, eu não tenho como determinar. Claro. Né? Quando acontece essa lesão. Entendi. Então, é um exemplo clássico de direito difuso. O direito coletivo, ele também é transindividual, ou seja, atinge mais de um indivíduo, só que aí eu tenho como determinar o número de pessoas que é atingida. E, normalmente, essa coletividade, esse coletivo de pessoas, elas estão ligadas por uma relação, a gente chama de relação jurídica base. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma empresa que a gente sempre cita como exemplo assim, a questão do sindicato mesmo. Um sindicato que está cobrando irregularmente contribuições dos trabalhadores, certo? Esses trabalhadores estão unidos por uma relação jurídica, que é ser representado por esse sindicato, eles são representados por esse sindicato. Está havendo uma irregularidade, certo? Que é a cobrança indevida, e eu tenho como determinar o número de pessoas que são atingidas, que é todos que integram essa categoria. Às vezes até é difícil de determinar, mas
determinável. Mas é determinável, é possível de ser determinado. Isso. Então, os coletivos e difusos é basicamente isso, essa é a diferença. Os individuais homogêneos, ele é um direito, como se fosse um direito individual. Normal. Ele poderia ser defendido individualmente, mas porque, como tem uma origem comum à lesão, eu posso optar em defendê-los de forma coletiva. Né? Um outro exemplo, por exemplo, uma empresa tem 30 empregados. Os 30 empregados não receberam o 13º salário. Eles podem entrar com ações individuais. Mas como tem uma origem comum e é uma lesão única, né, eu posso fazer a defesa por meio de, a gente chama de ação civil coletiva. A gente ouve falar bastante isso. Aí, o direito difuso e coletivo é por meio de uma ação civil pública. O direito individual homogêneo por meio de uma ação civil coletiva. Certo. Quando fala nesse assunto, a gente tem que unir Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Isso. Porque é importante essa comunicação, existe uma ligação, como que eu poderia dizer assim? Eles se misturam. Posso dizer que se misturam? Cada um tem uma função distinta, mas que no fim tem um único objetivo, que é fazer a justiça do trabalho. Permitir que a justiça do trabalho seja feita. Começando, de novo, pela atuação do Ministério. Eu tinha explicado antes que o Ministério do Trabalho é órgão do Executivo, mas não cheguei a falar propriamente dito da atribuição. O Ministério do Trabalho, ele tem os auditores fiscais que são, digamos assim, os olhos e a polícia do Ministério Público, né? São grandes parceiros nossos que vão lá nas empresas, fazem as fiscalizações, fazem os autos de infração, autuam as empresas, dão prazo para que se regularizem. E, não havendo essa regularização, normalmente eles encaminham para o Ministério Público, que tem a prerrogativa de quê? De continuar a investigação e aí entrar com uma ação judicial. Então, existe uma primeira etapa que é feita pelo Ministério do Trabalho, que é a fiscalização. Depois, não havendo êxito, vai para o Ministério Público para que faça a investigação e entre com a ação judicial, porque só nós temos a prerrogativa de entrar com a ação, o Ministério do Trabalho não tem. E, finalmente, o Judiciário, dentro do seu poder imparcial de julgar, é que vai avaliar essa questão, né, que passou por essas instâncias. Olha, eu quero dizer que o senhor explicou bem direitinho, eu entendi tudo. Que bom. Ficou muito bem explicado. Entender, especialmente, não, mas eu acredito que os nossos telespectadores entenderam com certeza. Obrigado, doutor Ivan Sérgio Camargo dos Santos. O senhor que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada também pela sua companhia e até o próximo programa.